O Centro de Treinamento Missionário Taquara apresenta Conversão e Justiça pela Fé. O tema de hoje é Justificação pela Fé. A serva do Senhor nos diz em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 366, que homem algum pode cobrir sua alma com as vestes da justiça de Cristo enquanto comete pecados conhecidos ou negligencia conhecidos deveres. Oremos. Querido Pai, viemos te pedir agora a compreensão sobre esse tão importante tema, que o Espírito Santo venha nos guiar e ser o nosso professor. Em nome de Jesus. Amém. Ok, agora nós vamos estudar justificação pela fé. Página 33 da nossa apostila. Fé e obras, página 103. Nós vamos ler algumas citações que falam sobre justificação pela fé. Quando o pecador penitente, contrito diante de Deus, discerne a expiação de Cristo em seu favor e aceita essa expiação como sua única esperança nesta vida e na vida futura, seus pecados são perdoados. Isso é justificação pela fé. Isso é justiça de Cristo imputada. Ou seja, eu, pecador penitente, contrito, eu discerno que eu não posso fazer nada, eu consigo ver pela fé Cristo morrendo por mim, eu aceito essa morte em meu favor, eu vejo que essa morte de Cristo, meu substituto, é a minha única esperança nesta vida e na vida futura. Deus me perdoa e pela fé eu sou justificado. O que é justificação pela fé? É a atuação de Deus abatendo até ao pó a glória do homem e fazendo por ele aquilo que não está em sua capacidade de fazer por si mesmo. Então, justificação pela fé tem a ver com Deus fazer pelo homem o que ele não pode fazer por ele mesmo. Assim, Deus está lançando por terra, abatendo até ao pó a glória do homem. A glória na salvação do homem não vai para o homem, naquilo que ele conseguiu fazer para se recuperar de sua queda. Não, vai para Deus. Quando o homem percebe sua completa desvalia, então está preparado para ser vestido com a justiça de Cristo. Fé pela qual eu vivo, página 111. Agora, algo muito interessante sobre justificação que nós vamos estudar é que nós não somos justificados, ou seja, nós não somos perdoados por Deus por causa de nossa obediência. Imagina você matar alguém e aí chegar para o juiz e falar: olha, juiz, eu sei que eu matei, eu não posso matar, e a lei ela condena isso e eu mereço a cadeia, mas eu não vou mais matar, eu vou obedecer, não vou mais quebrar essa lei. Você acha que a minha obediência vai servir para me livrar da penalidade do meu crime? O que vocês acham? Se eu roubei e eu chegar para o juiz e falar: olha, juiz, eu sei que eu roubei, mas eu não vou matar.
eu não matar vai justificar o meu roubo? Se eu abusei de alguma criança e eu estiver perante o juiz, eu falar para o juiz, juiz, eu prometo que eu nunca mais vou fazer isso, isso vai resolver o problema? Assim é com Deus. O salário do pecado é o quê? A morte. A única solução é isso. O salário do pecado é a morte. É o que Deus aceita. A lei de Deus, ela é imutável. Ela não muda. Uma pergunta: eu posso pagar o preço do meu pecado? Tem certeza? Eu não posso pagar o preço do meu pecado? A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então eu posso pagar, morrendo, a morte eterna. O pecado, o salário dele é muito grande. Não vale a pena nós mesmos pagarmos o salário. Sendo que existe alguém que quer depositar em nossa conta ou imputar em nosso favor o que vale para resolver essa dívida que nós temos. A morte. Muitos vão pagar com a morte. Agora, a Bíblia não fala que o salário do pecado é uma vida bem ordenada ou obediência. Ou seja, a minha obediência futura, ela não resolve o meu pecado passado. Entendeu? Nós vamos, hoje e amanhã, porque não vai dar para terminar o estudo de justificação pela fé hoje, nós vamos aprender que a Bíblia, ela está repleta de passagens que falam que nós não podemos ser justificados pelas obras. Você precisa de entender o que Paulo está ensinando. Ele está ensinando justamente isso, que nós não podemos resolver o problema do nosso pecado passado, pagar o preço dele com a nossa obediência, porque a obediência futura não é o que Deus exige para o pecado passado. Se você matou, roubou, falou palavrão, se você desonrou os pais, quebrou não sei quantos sábados, você guardar o sábado para o resto da vida e não matar mais alguém, não é o suficiente para resolver aquele problema lá atrás. Se você estiver andando na rua, correndo acima do limite e a polícia te para, você não pode dizer para a polícia, daqui para frente eu vou andar dentro do limite. Você não pode esperar que então ele vai esquecer que você estava correndo. O fato de você estar correndo, ele precisa de exigir de você alguém que pague. Tudo bem, você vai daí para frente, não mais correr. Mas quem vai pagar essa multa? Que essa multa não está no futuro, ela está no passado. E assim, alguém precisa pagar a sua multa e a minha multa. Entendeu? Os nossos pecados criaram uma dívida nossa com Deus. Cristo morreu. Vocês precisam de entender um negócio. Cristo morrendo na cruz não muda o que Deus pensa de você. Muitos ensinam que o caráter de Deus no Antigo Testamento era maldito, que o caráter de Deus no Novo Testamento é outro. É como se a morte de Cristo na cruz tivesse mudado a mente de Deus em relação ao homem. Ou seja, Deus, ele me ama mais porque Cristo morreu. Como se a morte de Cristo
transformasse a mente de Deus em relação ao homem. É o contrário. A morte de Cristo, ela transforma a mente do homem em relação a Deus. Cristo não morreu para mudar a mente do Pai. Cristo morreu para mudar a mente do homem. A Bíblia fala, porque Deus de tal maneira amou o mundo, que Ele deu o seu Filho. Então, Deus, Ele amava, sempre amou e sempre amará o pecador. Então, não é que Deus exigia a morte de seu Filho para Ele poder amar o homem. Mas Deus, Ele não pode mudar uma lei que Ele estabeleceu para assegurar a paz e a felicidade de todo o universo. Então a morte de Cristo, ela é exigida por Deus para pagar o preço do pecado do homem, para que Ele pudesse resolver para sempre o problema do pecado. Deus, Ele não podia apenas perdoar o homem. Ele não podia apenas perdoar Satanás, porque se Ele fizesse isso, negligenciando a lei que Ele mesmo estabeleceu, Ele estaria então fazendo o seguinte: Ele estaria eternalizando o pecado. E Deus não podia fazer isso, por amor ao universo. Então, Ele não pôde modificar a sua lei para ajudar o homem a se salvar. Então, a lei, ela nunca mudou, ela continua sendo o mesmo alvo que o homem precisa alcançar. É por isso que a irmã White fala, no livro Caminho a Cristo, e eu vou ver se eu encontro aqui, depois eu vou passar a página para vocês, mas está aqui em Caminho a Cristo, onde ela fala que a exigência de Deus para o homem é a mesma que sempre existiu: perfeita obediência à sua lei. Então Deus, Ele não rebaixou a exigência, ou seja, Deus não adaptou a sua lei para encontrar o homem, mas Ele vai ajudar o homem a voltar novamente a uma condição onde ele possa viver em harmonia com a sua lei. Então, o plano da salvação, o Evangelho, não é Deus rebaixar as normas para adaptar os seus princípios ao homem em seu estado de rebelião, mas ajudar ao homem a voltar a uma esfera onde ele consiga viver em harmonia com a sua vontade e ser feliz. Então, a morte de Cristo deve operar uma transformação na mente do ser humano. Assim, a irmã White, ela fala algo em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 396, muito interessante. Apesar de que boas obras não nos ajuda a obter a justificação. A justificação é pela fé. É a obediência imputada. Porém, veja o que ela fala. Ninguém pode crer com o coração para a justiça e obter justificação pela fé enquanto continuar na prática das coisas que a palavra de Deus o quê? Proíbe. Ou enquanto negligenciar qualquer dever conhecido. Muito interessante. Você não pode obedecer para se justificar dos seus pecados passados. Ao mesmo tempo, você não pode obter a justificação pela fé enquanto você ainda está pecando em coisas que você já recebeu luz. Não é que você está se justificando pelas obras, mas se você ainda está na prática de coisas que Deus condena e você está
pedindo perdão, você não vai ser justificado pela fé. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 366. Ela deixa mais claro ainda, olha só. Mas, embora Deus possa ser justo e ao mesmo tempo justificador, ou justificar o pecador pelos méritos de Cristo, homem algum pode cobrir sua alma com as vestes da justiça de Cristo, enquanto comete o quê? Pecados, palavra-chave, conhecidos, ou negligencia conhecidos deveres. Ou seja, se você está em rebelião contra alguma luz que Deus te revelou, você não poderá ser justificado pela fé. Justificação pela fé não é pelas obras, pela fé. Ou seja, Cristo, ele deposita na sua conta relatório de sua obediência, e não agora a sua desobediência é vista por Deus, mas a perfeita obediência de Cristo. Porém, isso só pode ser realizado se nós estivermos cumprindo, vivendo em harmonia com toda a luz revelada. Vamos falar com Deus. Pai bondoso e querido que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estudar a Tua Palavra. Hoje nós vamos estudar um tema tão importante, justificação pela fé. Nos ajuda a compreender o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua bondade para conosco. Nos ajuda, Senhor, a não abusar da Tua bondade, Tua misericórdia, mas nos aproveitar dela para alcançar a justificação pela fé e assim ter uma oportunidade de novamente viver em harmonia com a Tua vontade e viver por toda a eternidade com os santos anjos e outros seres celestes. Colocamos agora nossas vidas em Tuas mãos. Queremos entregar nossas mentes para que Tu possas moldá-las. É o que Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Estamos dando continuidade ao tema de justificação pela fé. Nós não podemos pagar a dívida dos nossos pecados passados com obediência. Isso ficou claro, né? Ou seja, o único meio de eu pagar as minhas dívidas por ter transgredido a lei de Deus é através da minha morte, não através da minha obediência. O salário do pecado é o quê? A morte. Então, não importa se eu consiga viver o resto da vida obediente à lei de Deus. Isso não resolve meu problema de ter pecado e já ter sido condenado pela lei de Deus. Agora, as obras não justificam, ou seja, a obediência não ajuda, não traz a justificação. A base da minha justificação é Cristo, seu sangue, sua graça. Porém, nenhum homem pode cobrir sua alma com as vestes da justiça de Cristo, enquanto comete o quê? Pecados conhecidos, ou negligencia conhecidos deveres. Embora não podemos alcançar a justificação através da obediência, nós também não podemos obter a justificação que vem pela fé, enquanto nós ainda estamos vivendo
em pecados conhecidos. Atos dos Apóstolos, página 476, página 34 da sua apostila. Quando o Espírito de Deus controla a mente e o coração, a alma convertida entoa um novo cântico, pois reconhece que a promessa de Deus se tem cumprido em sua experiência, que sua transgressão foi perdoada e seu pecado coberto. Ele exerceu arrependimento para com Deus, pela transgressão da lei divina, e fé para com Cristo, que morreu para a justificação do homem. Sendo, pois, justificados pela fé, ele tem paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos 476. Então, a justificação é pela fé, não pelas obras. Porém, se eu estou em aberta rebelião contra alguma luz revelada por Deus, eu não posso reclamar as promessas de Deus que Ele justifica o pecador pela fé. Vamos então abrir a Bíblia e vamos analisar através da Bíblia, que ela ensina a respeito do tema de justificação pela fé. Vamos abrir no livro de Atos, capítulo 24. Atos 24 e verso 15. Veja o que a Bíblia fala. Tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, assim dos justos como dos injustos. A gente sabe que vai haver duas ressurreições. Dois grupos de mortos aqui na terra, quando Cristo vier. Um vai ressuscitar quando ele vier pela segunda vez, outro vai ressuscitar quando ele vier pela terceira vez. Esses dois grupos a Bíblia chama de justos e injustos. Okay? Então existem dois grupos que a Bíblia menciona, justos e injustos. Em Salmo 37, 12, o salmista ele usa linguagem um pouco diferente, mas ele fala a respeito desses dois grupos. Salmos 37, 12. Diz assim: o ímpio maquina contra o justo, e contra ele range os dentes. Então, aqui, dois grupos mencionados, os mesmos dois grupos. Dessa vez, a palavra ímpio é usada para comparar com justo. Provérbios 10, 20. Provérbios 10, 20. Prata escolhida é a língua do justo. O coração dos perversos é de nenhum valor. Então, ímpio, perverso, injusto, um grupo. Justos, o outro grupo. Quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar quem? A segunda vinda? Os justos. Agora, o que é um justo? Uma pergunta muito interessante. O que é um justo, biblicamente? Alguém tem alguma definição bíblica de um justo? Alguém justificado, muito bem. A Bíblia fala que alguém justificado é justo. Mas, outra definição. Essa é a definição bíblica.
Abram, por favor, no livro de 1 de João. Mariazinha disse, aquele que pratica as obras da lei. 1 de João, capítulo 3, verso 7. Aqui nós temos uma definição de justo. Primeira de João, capítulo 3, verso 7. Definição da palavra justo. Que diz: filhinhos, ninguém vos engana. Quem pratica o quê? Justiça é justo. Então, justo, biblicamente falando, quem pratica justiça. O que é justiça? Outra definição. Nós já analisamos isso. Mas eu quero dar outra definição bíblica para justiça. Ok? Salmo 119, 172. Salmo 119. Desculpa, 119, 172. Olha só. Salmo 119, 172. A minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são o quê? Justiça. Então, justiça é o quê? Os mandamentos. Então, quem é justo? Aquele que pratica justiça. O que é justiça? Os mandamentos. Então, o que é um justo? Fala. Aquele que pratica os mandamentos. Aquele que guarda os mandamentos. É simples, né? Se você guarda os mandamentos, você é justo. Se você não guarda, você é injusto, ou ímpio, ou profano, várias outras palavras, termos que a Bíblia usa. Muito simples, né? A Bíblia fala em 1 de João, capítulo 3, que aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem é ele? Jesus. Jesus foi justo? Por que Jesus foi justo? Porque ele praticou a justiça, ou seja, ele guardou os mandamentos do Pai. Ele até disse isso em João 15:10. Eu guardei todos os mandamentos do meu Pai. Então, Cristo, justo, ok? Agora, por que eu estou falando tudo isso? Por que isso é importante no contexto do tema de justificação pela fé? Os justos, baseado na Bíblia, são justificados. Quem são justificados? Os justos. Vamos abrir em Êxodo 23:7. Êxodo 23:7. De palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o quê? O ímpio. Aparentemente, uma contradição, porque a Bíblia fala que nós não somos justificados pelas obras, mas pelo quê? E quem é justificado pela fé? O ímpio ou o justo? Quem é justificado pela fé? O ímpio ou o justo? É por isso que parece ser uma contradição.
Nós, ímpios, pecadores, chegamos a Cristo para obtermos a justificação pela fé. Agora, o justo, ou seja, aquele que pratica os mandamentos, ele é justificado. Ou seja, ele não é condenado. Porque a diferença, ou o oposto de justificado é condenado, não é? Inclusive a própria Bíblia, ela usa esses dois termos em um versículo para mostrar um contraste. Ou você é justificado, ou você é condenado. Quem merece a justificação? Aquele que pratica a justiça, aquele que é justo, ele é justificado. E quem é condenado? Aquele que não pratica a justiça, aquele que é injusto. Agora, então, como é que Deus consegue resolver esse problema? Justificação pela fé. Acompanhou o raciocínio? Ficou mais confuso? Vamos explicar mais uma vez. Vamos ler mais um versículo. Deuteronômio 25. Deuteronômio 25. Verso 1. Veja bem. Quando houver contenda entre alguns e vierem a juízo para que os julguem, ao justo justificarão e ao injusto condenarão. Está vendo o contraste aqui? O justo é justificado, o injusto é o quê? Condenado. Ok? Ou seja, quem pratica justiça, ou seja, quem obedece os mandamentos, ou seja, o justo, ele é justificado. Se você for perante o juiz aqui na terra, para um tribunal, e você está sendo julgado, ele vai te justificar se você for o quê? Justo. E ele vai te condenar se você for o quê? Injusto. Ou seja, se você matou, você está o quê? Condenado. E se você não matou, você está o quê? Justificado. É simples, né? Muito claro. Ficou claro esse ponto? Ok. Mas vamos supor que tudo aqui na Terra fosse certinho. Vamos para outra passagem. 1 de Reis 8:32. 1 de Reis 8:32. 1 de Reis 8:32 diz assim: ouve tu, então, nos céus e age e julga a teus servos, condenando quem? Ao injusto, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando quem? O justo. Então, assim como é aqui na terra, é nos céus. Quem é justificado é o justo, aquele que faz o certo, aquele que pratica a justiça, aquele que guarda os mandamentos. E quem é condenado é aquele que é injusto, aquele que não faz certo, aquele que não pratica a justiça, aquele que não guarda os mandamentos. Entendeu? Mas que dilema. Veja bem o que diz em Romanos capítulo 3. Romanos 3. Verso 10. Romanos 3:10. Como está escrito, não há o quê? Não há um justo, nenhum sequer. Salmo 143:2 fala a mesma coisa. Inclusive, aqui Paulo, quando ele diz como está escrito, ele está se referindo às palavras de Davi, onde Davi fala que não existe justo na terra.
Ou seja, não existe alguém que alcançou essa justiça. Todos estão condenados, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Todos estão destinados à morte. Entendeu? Agora, quem é justificado perante Deus? É o justo. Quem é o justo? Quem pratica a justiça. Ou seja, quem guarda os mandamentos. Mas sendo que não há justo, então ninguém é justificado por Deus. Entendeu? Ninguém. Mas é por isso que nós temos a justificação pela fé. Deu para entender? Abram suas Bíblias em Romanos 2:13. Romanos 2:13. Porque os que ouvem a lei não são o quê? Ou seja, só conhecer a vontade de Deus, ou dizer que você vai fazer a vontade de Deus, não quer dizer que você é justo diante de Deus. Mas os que fazem o quê? Praticam a lei, hão de ser o quê? Justificados. Mas espera aí, a justificação não é pela fé? Então por que Paulo aqui fala que os que praticam a lei hão de ser justificados? Ou seja, os que praticam a lei são justos. Então como é que eu posso ser justo, sendo que, para ser justo, eu tenho que praticar a lei? E o meu registro passado mostra transgressão da lei. A solução de Deus, justificação pela fé. O que é justificação pela fé? A justiça de Cristo imputada. O que é imputada? Depositada na tua conta. Não é tua, mas Ele vai te dar como se fosse tua. E agora, aos olhos de Deus, você não é mais condenado. Você não é mais injusto. Você não é mais ímpio. Você é o quê? Justo. Mas isso é apenas um título. É um cobrimento. Você continua sendo o que você é, injusto. Mas agora você tem um título. E agora você é justificado, mas pela fé. O que é fé? Baseado em Hebreus 11:1. É o firme fundamento, a convicção de quê? Das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, baseado nessa definição de fé, justificação pela fé é hoje eu ser justo, mas não que eu sou justo, mas pela fé eu serei justo. Entendeu? É a certeza de que eu serei transformado. E que esse título hoje é apenas uma declaração, mas pela graça de Deus será uma realidade. Entendeu? Quem é justificado? O justo. Mas eu não sou justo. Então eu sou justificado pela fé. Mas só o justo é justificado. Então eu sou justificado pela fé, porque apesar de hoje eu não ter condições de ser justificado por Deus, mas a fé é o firme fundamento de coisas que se esperam. E o que eu espero? Ser transformado para não apenas ser declarado justo, mas ser transformado e ser justo. Então,
a justiça de Cristo imputada, justificação pela fé. Isso é apenas um título para o céu. Justiça de Cristo comunicada. Agora Ele vai me tornar justo. Isso é santificação pela fé. Coisas que se esperam, convicção de que Deus ele vai fazer o que Ele prometeu. Romanos 3, 24. Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A justificação é dada gratuitamente, mas sem condições de forma alguma. Uma condição, por exemplo, é você estar vivendo em harmonia com a luz que tem. Ou seja, você descobriu que estava fazendo errado contra a vontade de Deus, você deixa Ele operar o arrependimento, você confessa, abandona pela sua graça e agora você recebe o título justo. E agora Deus vai te ajudar a manter esse estado de justiça. Que não é apenas você ser perdoado e voltar a praticar o mesmo pecado e ser perdoado. Isso acaba sendo um ciclo que não termina. Não é isso que Deus quer. Não é esse o plano do Evangelho. Vamos abrir em Romanos 5:1. Romanos 5:1 diz assim: tendo sido, pois, justificados como? Pela fé. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Paz mental, consciência livre, nós podemos ter hoje pela fé. Porque o registro continua. Ele é real. O nosso passado, ele foi perdoado condicionalmente. O registro ele continua existindo no santuário celestial. Os nossos pecados são confessados e lançados no Cordeiro, e o sangue dele simbolicamente continua sendo lá no santuário celestial usado para interceder por nós, e o registro perfeito é feito de todos os pecados cometidos e confessados a Deus. Agora, essa justificação, ela será uma realidade se eu permanecer na graça de Cristo Jesus. Abram suas Bíblias em Apocalipse capítulo 22. Quando Jesus terminar sua obra intercessória, no verso 11, ele vai dizer o seguinte: no santuário celestial, no lugar santíssimo, as palavras finais: quem é injusto, faça o quê? Injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. Ou seja, nesse momento, quem estiver praticando injustiça, qual vai ser o título que ele vai ter para o resto da vida? Injusto. Se ele está sujo, ele vai permanecer sujo. Por quê? Porque Cristo vai fechar as portas da graça e não haverá mais intercessão pelo homem. Não haverá mais misericórdia, graça e perdão. Mas quem é justo, ou seja, não é apenas quem é declarado justo, é uma realidade. Quem é justo, faça justiça o quê?
ainda, ou seja, eles já estão praticando justiça. Foram perdoados, justificados pela fé, mas permitiram que Deus os preservasse naquela experiência. Quando Cristo termina sua obra intercessória, Cristo diz: este é justo e ele vai continuar fazendo justiça. Quem é santo, seja o quê? Ou seja, eles já estão sendo santificados. E eles vão continuar na experiência. Santos. Então, dois grupos. O justo e o injusto. O sujo e o santo. Quando Jesus vier. Lucas capítulo 13. Cristo, ele conta uma parábola que ilustra esse tema de justificação pela fé. Hoje, ninguém está justificado. Nós estamos justificados pela fé. Esperança nós temos da justificação. Firme fundamento de coisas que se esperam. Porque a Bíblia ensina que quem realmente é justificado é o justo, aquele que pratica justiça, ou seja, aquele que guarda os mandamentos. Mas a Bíblia fala que não há nenhum justo, então todos estão condenados e não justificados, mas pela graça de Cristo, pela fé em seu sangue, nós somos justificados pela fé. Cristo conta essa parábola, Lucas 13, versos 6 a 9. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira, a figueira representa a raça humana, plantada na sua vinha, e foi procurar fruto nela, e não o achou. Ou seja, o certo homem é Deus, o juiz. A figueira, a raça humana. A figueira foi criada para produzir fruto. O fruto representa o caráter de Deus. O homem disse ao vinhateiro, verso 7, eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Ou seja, a raça humana, ela não está cumprindo o propósito para o qual ela foi criada. Corta, ou seja, ela está condenada, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Essa parábola, ela não foi dada por Cristo para enfatizar o amor de Deus, porque aqui o homem, o dono da figueira que representa Deus, ele não representa o amor de Deus. A atitude dele é mais ou menos assim: ela não vale, não presta, vamos cortar. Mas essa não é a ênfase ou o foco da lição que Cristo estava ensinando, tá bom, gente? O foco é o amor de Cristo pela humanidade, porque é o vinhateiro que representa Cristo que se levanta para interceder pela figueira, para dar a ela uma nova chance. Esse é o foco da parábola. O homem representa Deus o Pai. Deus o Pai tanto amou o mundo que deu seu único filho. Então, foi o amor de Deus que iniciou o projeto do plano da salvação. Mas a parábola não está enfatizando isso. Está enfatizando o que Cristo faz pela raça humana para salvar o homem. Então Cristo é o vinhateiro, a raça humana é a figueira. A figueira está condenada, corta, porque ainda ocupa a terra inutilmente. Verso 8, e respondendo ele, disse-lhe, Senhor, deixa este ano. Essa frase, deixa-a, do vinhateiro, representa a justificação de Cristo. Essa figueira, ela foi justificada pela fé. Mas essa oportunidade que foi dada a ela não foi o resultado final, ou seja, ela não está agora livre da condenação. Ela apenas recebeu uma outra oportunidade de produzir o fruto, de cumprir o propósito
para o qual ela foi criada. Deixa este ano até que eu a escave e a esterque. Ou seja, eu vou trabalhar nela, ajudá-la a produzir o fruto. Verso 9. E se der fruto, ficará. Agora, aí é que é o resultado final. Ficará. Se der o fruto, ou seja, deixa, vamos dar uma oportunidade, eu vou trabalhar nela, se der fruto, aí ela fica. Então, essa passagem corresponde com as palavras de Cristo, Apocalipse 22, quando ele estiver no santuário celestial, no lugar santíssimo. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é injusto, faça injustiça ainda. Ou seja, no final, cada árvore vai ser examinada para ver se está produzindo fruto ou não. Então a justificação é pela fé. Essa árvore ela foi justificada temporariamente para ela ter um tempo, para ela ser trabalhada, para ela produzir o fruto que ela não estava produzindo. É isso que Cristo faz conosco através do processo da justificação e a santificação. No final, se der fruto, fica. Se não, corta. Agora vamos abrir no livro de Lucas, capítulo 18, verso 14. Lucas 18, 14. Lucas 18, 14 diz assim: digo-vos que este desceu, qual é a próxima palavra? Justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Aqui nós temos a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu foi para o templo cheio de justiça própria, achando que ele era tão bom que Deus olhava para ele com bons olhos, porque suas obras, seu exterior era impecável, mas o coração todo podre, cheio de orgulho e de egoísmo. Foi outro homem com pecados, reconhecendo sua indignidade, reclamando a misericórdia de Deus. Cristo fala: qual dos dois você acha foi para casa justificado? E aí ele fala: quem foi justificado foi aquele que não se exaltou, mas aquele que se humilhou. Ou seja, quando nós reconhecemos nossa indignidade, quando nós reconhecemos nossa pequenez, quando nós reconhecemos que nós somos pecadores e reclamamos a misericórdia de Deus, a graça de Deus, o sangue de Cristo derramado por nós na cruz, quando reconhecemos que nada por nós mesmos podemos fazer para alcançar a meta de Deus, mas quando nós cooperamos com Ele, permitimos que Ele trabalhe em nossos corações o arrependimento, confessamos sem justificação própria os nossos pecados, nós somos declarados justos. Não somos justos, somos declarados justos. Ou seja, a justiça de Cristo imputada. Cristo, ele confessa o nosso nome perante o Pai. Cristo fala para o Pai: esse é meu irmão. Ele é justo. Não olha para a sua injustiça, olha para a minha justiça quando olhares para ele. Porque ele, pela fé, aceitou o meu sacrifício. Mas vocês já leram a passagem onde Cristo fala: quem me negar perante os homens, eu negarei perante o Pai. Cristo não vai confessar os nossos nomes perante o Pai, ou seja, Ele não vai mentir para o Pai e dizer: esse é justo, declarar, dar o título de justo, enquanto nós estamos abertamente negando o seu nome perante os homens através de pecados conhecidos. Entendeu? Então, somos, sim, justificados
declarados justos pela fé. Vamos abrir agora no livro de Gálatas 3:24. Gálatas 3:24. Muitos textos como esse, onde Paulo fala o seguinte. Gálatas 3:24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos o quê? Justificados. Então, a lei mostra o pecado, porque a lei é um espelho. Os 10 mandamentos mostram a nossa condição real. Se eu sou pecador, se eu estou em rebelião contra o governo de Deus, a lei vai mostrar. A lei vai penetrar meu coração e vai, pelo Espírito Santo, trabalhando através dela, despertar a minha consciência e me mostrar o meu estado, minha condição real perante Deus. Assim eu serei conduzido a Cristo, arrependido, confessando os meus pecados, para que pela fé eu seja justificado por Ele. Então esse é o papel da lei na justificação. Então a lei não é para te justificar, a lei te condena. Mas Cristo te justifica. Mas Cristo te justifica quando você está em harmonia com a lei. Só que sendo que você não esteve em harmonia com a lei, Cristo vai te justificar pela fé. Ou seja, Ele vai te declarar justo. Ficou claro? Vamos então continuar abrindo nossas Bíblias no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 15. Verso 6. O pai da fé. E o exemplo que Paulo muitas vezes usa para ilustrar a experiência de justiça pela fé. Abraão. Olha o que diz. Gênesis 15, 6. E creu ele no Senhor. Abraão, então, creu no Senhor. Creu em relação ao quê? A promessa do filho. E imputou-lhe por o quê? Justiça. Aqui é como se o filho de Abraão representasse o alvo de Deus para o homem, a justiça. A promessa de Deus a Abraão é que ele receberia um filho. Uma meta, um alvo aparentemente inatingível, mas Abraão creu e essa fé foi o firme fundamento daquilo que ele esperava. O filho, é como se o filho já existisse. Segura esse pensamento na sua mente. Vamos abrir agora no livro de Romanos, capítulo 4. É como se o filho já existisse. Deus falou para Abraão, você vai ter um filho. Olha para as estrelas dos céus. Você consegue contar? Assim vai ser a sua descendência. Abraão, ele não viu o filho. Ele não viu Isaque. Ele creu contra a esperança, porque sua esposa não podia se engravidar. Naquele momento, a fé de Abraão alcançou o filho. Conseguiu ver pela fé, como se fosse real, como se ele já existisse. Por quê? Romanos 4 diz assim, verso 16, portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme e
toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Aqui está, verso 17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus. Falando daquela experiência que nós acabamos de ler em Gênesis 15. Deus, Abraão creu nele, o qual vivifica o quê? Os mortos, e chama as coisas que não são como se já o quê? Isso é justificação pela fé. Cristo chama as coisas que não são como se já fossem. Ou seja, aqui nós temos a comparação de Abraão, lá naquela noite, ouvindo a promessa de Deus de um filho, ele creu, Deus imputou-lhe justiça. Aqui, Paulo usa essa experiência de Abraão para descrever a experiência de justificação pela fé. Ou seja, se nós acreditarmos na promessa de Deus, se nós crermos em Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Ou seja, nós não somos justos, mas nós cremos que somos justos. Ou seja, pela fé somos justos, não porque nós somos, mas porque Deus, através de Cristo, Ele imputa a justiça e Ele comunica a sua justiça. Verso 18, o qual em esperança creu contra a esperança. Por que ele creu contra a esperança? Porque ao olhar para ele mesmo e para as circunstâncias era impossível. Assim como para nós também, se olharmos para nós mesmos, é impossível. Não somos justos. Abraão não tinha um filho, mas ele creu naquele que chama as coisas que não são como se já fossem. Então, para Abraão, o filho já existia. E para nós, a justificação e a santificação é uma realidade. Nós conseguimos alcançar pela fé. Verso 19. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. O que Deus prometeu a nós? Que nós vamos ser justificados. Então, pela fé, somos justificados. Assim como Deus falou para Abraão, você vai ter um filho. Então, naquele momento, para Abraão, ele tinha um filho. Era uma realidade. Porque a fé é o firme fundamento de coisas que se esperam. Verso 21. Assim, isso foi também imputado como o quê? Justiça. Então, é isso. A justiça de Cristo imputada é você crer que Deus te declara algo que você não é. Que Deus, Ele é o Deus que chama as coisas que não são como se já fossem, ou já existissem. Deu para entender? Jó 25:4. Jó 25:4. Como, pois, seria justo o homem para com Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Que palavra aqui é sinônima de justo? Puro. Então, se você quiser acrescentar na sua definição de justo, sua definição bíblica de justo, porque a Bíblia, ela é um dicionário, sabe?
Quando você está estudando a Bíblia, você quer entender uma passagem melhor, ou uma palavra usada em um texto, você pode usar a própria Bíblia como um intérprete, um dicionário. Então, justo, a gente já descobriu, baseado em 1 de João 3,7, quem pratica justiça é justo. Mas outra definição para justo é o quê? Puro. Então, quando eu sou perdoado, justificado pela fé, eu sou declarado puro. Agora, Maria Magdalena, quando Cristo falou para ela, eu não te condeno. Em outras palavras, eu te justifico. Ou seja, Maria, você é justa. Eu estou te declarando justa. Ou seja, Maria, você é pura. Ela era pura. Olhando para ela era justa, pura? Não. Então Deus agora olha para Maria e não considera a injustiça dela, mas considera a justiça de quem? Cristo. Então, ela foi justificada pela fé. A justiça de Cristo imputada. Mas quais foram as próximas palavras de Cristo para ela? Vai, não peques mais. Ou seja, agora, Maria, eu vou te dar o poder para você permanecer pura, justa. Eu estou te limpando agora, Maria. Eu estou te purificando. Vamos esquecer o passado. O relatório ainda existe, mas vamos desconsiderar. Agora Deus olha para você, Maria, e você não está condenada, você está livre da penalidade. Você está justificada. Vai e não peques mais. Ou seja, não continua cometendo adultério. Ou seja, eu vou te dar a graça e o poder para não continuar no adultério. Entendeu? Gálatas 2,17. Gálatas 2,17. Pois, se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Isso aqui é uma base bíblica para apoiar aquela ideia de que ninguém é justificado pela fé em Cristo ainda cometendo pecados conhecidos. Ou seja, Paulo aqui está esclarecendo que você não pode desfrutar da misericórdia e da graça de Deus abusando delas, querendo ainda permanecer nos pecados que Deus está perdoando. Porque senão, Cristo seria o ministro do quê? Do pecado. E Cristo não é ministro do pecado. Cristo, ele quer te ajudar a se livrar do pecado. Mas ele não quer apenas colocar um manto sobre a sua injustiça para você poder continuar vivendo uma vida de rebelião contra a vontade de Deus e a sua graça resolver apenas o problema da penalidade. Não é isso que ele quer. O justo viverá pela fé. Provérbios 4:18. Provérbios 4:18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, pela fé, o justo vai caminhando. Deus vai derramando luz, ele vai aprendendo, vai conhecendo melhor a vontade de Deus. Pela graça de Deus, ele vai praticando a luz que ele vai recebendo. E assim Deus vai preservando ele na experiência da justificação pela fé.
Até o dia perfeito, ou até o dia em que Deus venha a amadurecer o seu caráter. Isaías 53:11. Isaías 53:11. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, como é que ele vai justificar? Ele vai tomar sobre si os pecados. E isso ele faz quando nós confessamos, nós estamos transferindo os nossos pecados para ele, que está intercedendo por nós no santuário celeste. Ou seja, os nossos pecados perdoados estão registrados no santuário. Até o dia final da expiação. Ele levou sobre si o pecado nosso e intercede pelos transgressores. É o que diz Isaías 53. Jeremias 23:6. Jeremias 23:6. Nós já lemos esse versículo, primeiro dia da disciplina. Nos seus dias, nos dias de Cristo, Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com o qual Deus o chamará, o Senhor, justiça nossa. Cristo é a nossa justiça, nossa esperança de sermos justos, primeiro nos declarando justo perante o Pai, depois nos tornando justo. Cristo é nossa justiça. Deus, Ele deposita em nossa conta a justiça, a obediência de Cristo. Isso é justificação, a justiça imputada. Deus envia o Espírito Santo para operar em nós uma transformação. A justiça e a obediência de Cristo comunicada. Essa é a experiência de justiça pela fé. Muito bem, então, esse é o tema de justificação pela fé. Somos perdoados pela fé no sangue de Cristo. Recebemos uma outra oportunidade. Deus agora vai trabalhar em nós para nós podermos produzir o fruto, a ausência do qual nos condenou à morte. Mas nós temos a graça de podermos viver para que Cristo possa trabalhar em nós nessa vida, para desenvolver um caráter justo. Somos justificados pela fé, porque quem é justificado é aquele que é justo. Não somos justos, somos declarados justos apenas. Deus vai nos tornar justos se nós permitirmos, se nós permanecermos nessa experiência. E a experiência é santificação pela fé, que nós vamos estudar na próxima disciplina. Agora eu queria ler para vocês algumas citações do Espírito de Profecia, começando na página 34 da apostila. E se eu cometo erros? Ou seja, fui justificado, todos nós já fomos, e também já voltamos a pecar, né? É uma situação desesperadora. João fala: filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Então ele está convidando, chamando, apelando para nós vivermos uma vida vitoriosa. Mas se alguém cair, temos o quê? Um advogado. Então, se eu cometo erros, antes de ler essas citações, quero que vocês lembram-se de que uma vida de rebelião contra Deus, de abusar de sua misericórdia, achando que seu amor, reclamando suas promessas para justificar o erro, isso é perigoso. Mas, quando nós caímos, quando nós vacilamos,
nós temos um intercessor amoroso, com os braços abertos, que quer nos receber, está ainda intercedendo por nós. Olha o que a irmã White fala. Primeira citação que eu quero ler. Caminho a Cristo, página 64. Muitas vezes teremos de prostrar-nos e chorar aos pés de Jesus por causa de nossas faltas e erros. Vamos lembrar que a dignidade de ninguém é diminuída por ter que se prostrar perante Deus e reconhecer suas falhas. Mas não nos devemos desanimar. Mesmo quando somos vencidos pelo inimigo, não somos o quê? Repelidos, nem abandonados ou rejeitados por Deus. Não. Cristo está à destra de Deus, fazendo intercessão por nós. Diz o amado João: estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Parábolas de Jesus, página 333. Essa citação aqui, eu tenho a pergunta na prova de amanhã, baseada nela. Parábolas de Jesus 3:32. Se tiverdes cometido erros, certamente alcançareis a vitória, ao reconhecerdes estes erros e os considerardes farol de advertência. Assim transformareis a derrota em vitória, desapontando o inimigo e honrando o vosso Redentor. Como é que eu posso transformar a derrota em vitória? Reconhecendo os erros e considerando os erros farol de advertência, ou seja, aprender com a queda. Não é apenas cair e achar, bom, Deus é misericordioso, então é só pedir perdão e não se preocupar de buscar forças nele para não cair naquela mesma tentação de novo. Assim a gente não vai alcançar a vitória. Mas se cairmos, cometemos erros, vamos alcançar a vitória se reconhecermos esses erros e considerar os erros farol de advertência. Testemunhos para a Igreja, volume 7. Se você comete um erro, torne sua derrota numa vitória. Muito bem, vamos agora para a página 36 da apostila. O livro Beneficência Social 152. Outra citação que eu vou pedir uma resposta baseada nela amanhã. Você comete erros? Não deixe isto desanimar você. O Senhor pode permitir você cometer pequenos erros a fim de lhe salvar de cometer o quê? Maiores erros. Vá a Jesus e peça a Ele para lhe perdoar e então acredite que Ele o fará. Então, cometemos erros. Às vezes, podemos tirar proveito dessas quedas. Deus, Ele vai nos ajudar a evitar cometer maiores erros, se nós estivermos dispostos a aprender as lições que Ele tem para nós. Seria interessante você ler todas essas citações confortadoras, porque mostra a misericórdia e o amor de Deus. Quem está lutando contra o eu, quem está lutando contra o pecado, Cristo não vai lançar fora. As advertências que eu mencionei é contra a atitude de rebelião aberta contra Deus, abusar da graça e misericórdia. Assim não vamos alcançar
a justificação pela fé. Mas se Maria Magdalena foi perdoada, e nós sabemos que ela foi perdoada, isso não quer dizer que ela não teve outros pecados, ou não cometeu erros daquele ponto para frente. Porque a irmã White fala aqui, em Caminho a Cristo, muitas vezes teremos de prostrar-nos e chorar aos pés de Jesus. Isso não quer dizer que é por causa dos mesmos pecados. Isso quer dizer que quando a gente chega a Cristo, quando nós temos uma experiência de conversão, nós já estamos cheios de bagagem, cheios de pecados, e a vereda dos justos é como a luz da aurora. Deus não mostra tudo de uma vez só. Então, aos poucos, a gente vai conhecendo a vontade de Deus. E aos poucos, a gente vai abandonando aquelas coisas que não agradam a Deus. Muitas vezes, teremos de prostrar-nos e chorar aos pés de Jesus. E se eu peco em algo que Deus já me deu a vitória, o meu caso é desesperador? Não é. Mas tenha certeza que Deus tem poder. Se você fica caindo no mesmo pecado, não é porque não é possível, é porque você precisa sondar o seu coração e buscar conhecer o que está acontecendo com a sua experiência. Talvez você não está alimentando o espírito, mas apenas alimentando a carne. Então você está despreparado para enfrentar a tentação. Então, como o homem de Romanos 7, o bem que você quer fazer, você não consegue. E o mal que você não quer, você acaba fazendo. Não é nem porque você está se rebelando contra Deus, mas é porque você não está cooperando com Ele. Nós vamos estudar o processo da santificação, a vitória sobre o pecado e a perfeição de caráter. Porque assim como Deus abriu o Mar Vermelho, assim como Abraão e Sara tiveram Isaac, assim como os muros de Jericó foram derrubados, assim como a lepra de Naamã foi eliminada, Deus pode nos curar de toda a injustiça, todo o pecado. Muito bem. Amanhã, então, nós vamos ter uma prova. A prova estará baseada no tema de fé, que nós estudamos ontem, e justificação pela fé, que nós estudamos hoje. Eu gostaria de fazer algumas perguntas para fazer uma revisão de tudo que nós estudamos ontem e hoje. A fé não depende de quê? Sentimento. Fé e sentimento, a irmã White fala, é tão distante ou distintos um do outro como o leste é do oeste. Se a fé não depende de sentimentos, não depende do que nós vimos, a fé então, ela está fundamentada em quê? Na palavra de Deus, ou na Bíblia. Qual passagem nós temos para provar isso, Mavera? Romanos 10, 17. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Qual é o capítulo da Bíblia que fala sobre os heróis da fé? Hebreus 11. E Hebreus 11 nos mostra que a fé funciona como? O homem pede e Deus obedece? Ou Deus pede e o homem obedece? Deus pede e o homem obedece. Por que que o homem obedece? Porque o homem, pela fé, acredita que Deus ama, Deus sabe o que é melhor, e Deus jamais pediria algo que não seria para o bem dele. Às vezes o que Deus pede não tem sentido,
Assim como quando Deus pediu a Noé para construir uma arca, mas era para o bem de Noé. E Noé tinha fé, porque Noé cria que Deus o amava e que Deus sabia o que era para o seu bem. É isso que está escrito em Educação, página 253. A fé é a confiança em Deus, a crença de que Ele nos ama e conhece perfeitamente o que é para o nosso bem. Quando Deus chamou Abraão para sair de sua casa, não tinha sentido, mas Abraão sabia que Deus o amava e ele sabia que Deus conhecia perfeitamente o que era para o seu bem. Então ele foi sem saber para onde ia. Por que que o pecador não pode alcançar justificação pela obediência? Por quê? Por que que por ele mesmo ele não consegue? Por que que ele precisa de Cristo? Por que que é pela fé? A obediência futura não paga a dívida. O que que paga a dívida? O salário do pecado é? Então o único meio do homem pagar a dívida dele é com a... Então, obedecer à lei, mesmo o coração regenerado, renovado, transformado, ele viver em perfeita obediência, isso não é o suficiente para justificar, porque ele tem um passado manchado. Então, justificação depende da morte de Cristo. Obediência futura não resolve a dívida passada. O salário do pecado é a morte. Como podemos transformar a derrota em vitória? Aprendendo com os nossos erros. Se a gente pode transformar a derrota em vitória. Cada erro, cada falha, cada derrota, ela pode ser invertida se nós aprendermos e usarmos aquele erro como farol de advertência. Assim Deus vai nos ajudar a não voltar a cometer os mesmos erros do passado. Algumas perguntas para a leitura de Caminho a Cristo. 2 capítulos, porque o capítulo de ontem e o capítulo de hoje. Então quem não leu ontem à noite vai ter que ler 2 capítulos hoje. Mas são 2 capítulos. Capítulo 5 e 6. Consagração e paz mental. Ok? Então são 4 perguntas da leitura de Caminho a Cristo. 2 perguntas do capítulo 5, 2 perguntas do capítulo 6. Deu para entender? Porque cada noite vocês vão ler um capítulo de Caminho a Cristo. Então, quando não tem prova, na prova do dia seguinte, vai ter 4 e não somente 2 perguntas do Caminho a Cristo. Deu para entender? Então, são 4 perguntas para vocês considerarem na leitura. Quantos leram ontem à noite? Leu? Vai ler hoje? Já leu hoje. Bom, se você já leu a de ontem, você vai já saber responder essas perguntas. Mas não precisa responder não. Se você já sabe, guarde em sua mente. Qual é a maior batalha que já foi travada? Qual é a maior batalha que já foi travada? Está baseado no capítulo chamado Consagração.
como pode operar-se em minha vida uma mudança completa para eu ser habilitado a viver uma nova vida da fé? Vou ler de novo. Como pode operar-se em minha vida uma mudança completa para eu ser habilitado a viver uma nova vida da fé? Como pode operar-se em minha vida uma mudança completa para eu ser habilitado a viver uma nova vida da fé? Outra pergunta. Cristo está desejoso de tirar o que de nós? Ele vai substituir isso com o quê? Cristo está desejoso de tirar o que de nós? Ele vai substituir isso com o quê? É uma pergunta, mas tem duas dentro dela. Cristo está desejoso de tirar o que de nós? E ele vai substituir isso com o quê? Deus odeia o quê? E ele ama o quê? Deus odeia o quê? E ele ama o quê? Muito bem. Vamos fazer uma oração. Os versos chaves. De ontem e de hoje também. Versos chaves, correto. Tema de fé. Versos chaves. Hebreus 11:1. Romanos 10:17. Tiago 2:17. Abacuque 2:4. Romanos 1:17. Filipenses 3:9. Justificação pela fé. Versos chaves. Romanos 3:10. Romanos 5:9. Gênesis 15:6. Romanos 2:13. Isaías 53:11. Querido Deus que habita nos altos céus, te agradecemos pela luz concedida acerca desse tema. Te agradecemos pelo perdão que tu concedes pelos nossos pecados. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos a tua graça para que não cometamos mais pecados conhecidos ou negligenciemos deveres que tu nos tens revelados. Guarda-nos, dá-nos o teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém.